O que se entende por capitalismo? Lenin deu uma definição simples e precisa. Capitalismo é o nome dado ao sistema econômico e social no qual a terra, as fábricas, os insumos, os principais meios de produção pertencem a um número reduzido de proprietários capitalistas, enquanto a massa da população não dispõe de nenhuma propriedade ou de pouquíssima propriedade e é obrigada a vender a força de trabalho para trabalhar, para sobreviver. No capitalismo, os trabalhadores têm liberdade pessoal, não são propriedade de alguém, mas estão separados dos meios de produção, dos meios de subsistência, de sobrevivência. Por esse motivo, são obrigados a trabalhar para os capitalistas. Como realmente, do ponto de vista histórico, científico, surgiram as condições em que os meios de produção, a terra, as fábricas, os instrumentos de trabalho, as matérias-primas, as riquezas do planeta se concentraram nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Vamos analisar o advento do capitalismo a partir do que Marx chamou, no capítulo 24 do livro 1 do Capital, de acumulação primitiva de capital. A explicação costumeira, cotidiana, para o surgimento do capitalismo vem sempre dos ideólogos burgueses, daqueles que querem conservar a ordem estabelecida. Eles deturpam deliberadamente a história do aparecimento da classe capitalista e da classe trabalhadora. Fazem o possível para justificar, para legitimar a distribuição desigual da riqueza material. Vivem criando lendas a respeito dos motivos pelos quais a sociedade se reparte, se divide em ricos e pobres. Desde sempre, dizem eles, o mundo vem sendo povoado por indivíduos portadores de diferentes traços de caráter, uns vitoriosos e poupadores, homens de sucesso, os capitalistas, outros preguiçosos e perdedores, no caso os trabalhadores, as massas em geral que não têm propriedade alguma ou que têm pouquíssima propriedade. Na visão deles, os capitalistas foram gradativamente acumulando todos os tipos de riquezas, ao passo que os trabalhadores continuaram sendo o que sempre foram, pobres. Essa explicação da origem do capitalismo ignora, por burrice ou desonestidade, toda a história do desenvolvimento econômico da humanidade, todos os fatos que colaboraram para o aparecimento do sistema capitalista. Duas condições são necessárias para que o capitalismo funcione plenamente. Em primeiro lugar, a existência de pessoas livres, mas que não tenham nem os meios de produção, nem qualquer meio de subsistência e devem, portanto, vender a sua força de trabalho. E em segundo lugar, a concentração dos meios de produção, do dinheiro, das riquezas nas mãos de poucos indivíduos. Essas duas condições para que o capitalismo funcione plenamente surgiram ainda no interior do sistema feudal, o sistema que precedeu o capitalismo. O estabelecimento do modo de produção capitalista se deu mediante os métodos mais cruéis de coerção adotados contra as massas, contra a população, pelos proprietários de terra, pela burguesia nascente e pelo Estado. O isolamento do produtor, do trabalhador, em relação aos meios de produção e a acumulação de riquezas nas mãos de poucos decorrem do processo chamado, como dito, de acumulação primitiva de capital, a partir do qual se explica a criação das condições necessárias para o aparecimento do sistema capitalista. A acumulação primitiva, disse Marx, nada mais é do que o processo histórico de divorciar, de separar o trabalhador dos meios de produção. Principalmente na Inglaterra, berço do capitalismo, mas também em outras potências europeias, os proprietários de terras roubaram a terra comum dos camponeses, expulsando-os de suas casas, a terra da Igreja Católica e, por meio de grilagem, boa parte das terras públicas do Estado. Eles transformaram a terra roubada dos camponeses em pastagens de ovelhas, objetivando ter em larga escala a principal matéria-prima da indústria têxtil, que era a principal indústria que estava nascendo. No caso, a lã, além de ter um preço mais barato para essa matéria-prima. William Harrison, um padre da Igreja Católica, em uma crônica sobre a Inglaterra, em 1577, disse o seguinte: se consultamos os inventários mais antigos de cada domínio senhorial, vemos que inúmeras casas e pequenas propriedades camponesas desapareceram, que o campo alimenta muito menos gente, que muitas cidades estão arruinadas, embora algumas novas floresçam. Eu teria algo a contar sobre cidades e aldeias que foram destruídas para ceder lugar a pastagens de ovelhas e onde só restaram as casas dos antigos senhores. O rei Henrique VIII, também a respeito da situação durante o processo de expropriação da terra camponesa, disse: muitos arrendamentos e grandes rebanhos de gado, especialmente de ovelhas, concentram-se em poucas mãos, provocando um aumento considerável das rendas fundiárias e, ao mesmo tempo, uma grande diminuição das lavouras e a demolição de igrejas e casas, de maneira que enormes massas populares se veem impossibilitadas de sustentar a si mesmas e suas famílias. Inúmeros camponeses, privados de um meio de vida, de um meio de sobreviver, converteram-se em miseráveis.
mendigos e até em pequenos ladrões. Muitas mulheres converteram-se em prostitutas. Essas multidões arruinadas, saqueadas, roubadas, foram arrastadas como única alternativa de sobreviver para as indústrias capitalistas, fazendo nascer o proletariado, a classe operária do sistema capitalista. Duas consequências provieram dessa violenta expulsão dos camponeses da terra. Primeiramente, a terra tornou-se propriedade privada de um grupo relativamente pequeno de pessoas, de grandes fazendeiros. E em segundo lugar, garantiu-se abundante mão de obra barata, assalariada, para a indústria capitalista. Dessa forma, criou-se a primeira condição essencial para o advento do capitalismo: a presença de uma massa enorme de pessoas pobres, livres, diferentemente dos escravos, mas completamente privada dos meios de produção, dos meios de sobrevivência, de subsistência. Porque no capitalismo, é necessário que haja uma enorme massa de pessoas pobres que não conseguem sobreviver, que não têm meios de produção e que, portanto, precisa trabalhar para os capitalistas. E para completar esse belíssimo momento de criação das condições necessárias para o nascimento e expansão do sistema capitalista, ignorado completamente pelos liberais, pelos conservadores, os defensores do sistema, muitos camponeses que tiveram suas terras roubadas e foram praticamente obrigados a migrarem em massa para as cidades, sem conseguir emprego e vivendo muitas vezes como mendigos, já que a economia capitalista ainda estava nascendo e não tinha emprego para todo mundo, sofreram com leis terríveis criadas pelo Estado e pelos burgueses em ascensão, com o objetivo de forçá-los a vender a sua força de trabalho. Na Inglaterra, essa legislação teve início sob o reinado de Henrique VII, de forma mais perversa ainda sob Henrique VIII. A legislação dizia que mendigos velhos incapacitados para o trabalho recebem uma licença para mendigar. Em contrapartida, açoitamento e encarceramento para os mendigos mais novos. Estes devem ser amarrados a um carro e açoitados até sangrarem. Em seguida, devem prestar juramento de retornarem à sua terra natal ou ao lugar onde tenham residido durante os últimos 3 anos e começarem imediatamente a trabalhar, como se tivesse emprego para todo mundo. Em caso de uma segunda prisão, o indivíduo deverá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada. Na terceira reincidência, porém, o réu deve ser executado como grave criminoso e inimigo da sociedade. Eduardo VI, filho e sucessor de Henrique VIII, em 1547, estabelece que quem se recusar a trabalhar deverá ser condenado a se tornar escravo daquele que o denunciou como vadio. O amo deve alimentar seu escravo com pão e água, caldos fracos e os restos de carne que lhe pareçam convenientes. Ele tem o direito de forçá-lo a qualquer trabalho, mesmo o mais repugnante, por meio de açoites e aprisionamento. O escravo que fugir será condenado à escravidão perpétua. Deverá ser marcado a ferro na face com a letra S. Se fugir pela terceira vez, será executado por alta traição. Seu dono pode vendê-lo, deixá-lo a herdeiros ou alugá-lo como escravo, tal como qualquer outro bem imóvel ou gado doméstico. Os escravos que tentarem qualquer ação contra os senhores também deverão ser executados. E mais, quando se descobrir que um mendigo esteve vadiando por 3 dias, ele deverá ser conduzido à sua terra natal, marcado com ferro em brasa no peito com a letra V e acorrentado para trabalhar nas estradas ou ser utilizado em outras tarefas. Se informar um lugar de nascimento falso, seu castigo será o de se tornar escravo vitalício dessa localidade de seus habitantes, além de ser marcado a ferro com um S. Elizabeth I, rainha da Inglaterra entre 1558 e 1603, estabeleceu que mendigos sem licença com mais de 14 anos de idade devem ser severamente açoitados e ter a orelha esquerda marcada a ferro, caso ninguém queira, após 2 anos, empregá-los. Em caso de reincidência, se com mais de 18 anos de idade, devem ser executados, caso ninguém queira empregá-los em até 2 anos. Na segunda reincidência, serão executados sem misericórdia, como traidores do Estado. Essas legislações vigoraram na Inglaterra até o século XVIII. Em outros países, como França, Holanda e demais grandes potências europeias, leis parecidas foram criadas para forçar os camponeses expropriados a trabalharem para a nascente classe capitalista, para a nascente classe industrial. A outra condição necessária para o advento do capitalismo, isto é, uma superacumulação de riquezas em poucas mãos para a abertura de grandes empresas, sobretudo indústrias, se deu por 4 formas.
A primeira delas foi o sistema colonial, que pressupunha o financiamento de grandes navegações, movimentando toda a indústria naval, a descoberta e posterior invasão de novos territórios por parte das potências europeias, como foi com a América, a Ásia e a África, para extrair matérias-primas, descobrir novas riquezas, enfim, a escravização de povos nativos e da população africana para garantir, através de uma mão de obra barata, a produção de riquezas nas colônias, o tráfico de escravos africanos, para também ter um rendimento em cima desse comércio, e o monopólio sobre o comércio exterior nas colônias, porque ali se estabelecia uma nova população, novos mercados, para escoar a produção, as exportações das potências europeias, para garantir importações a preço barato, enfim, toda a cadeia produtiva das metrópoles, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, da Holanda, da França, era movimentada através desse sistema colonial. Em segundo lugar, o sistema da dívida pública, que já existia na Idade Média, mas se generalizou cada vez mais nos períodos seguintes. O Banco da Inglaterra, em 1694, emprestava dinheiro ao governo da Inglaterra a juros de 8%. Dessa forma, os bancos enriqueciam e acumulavam capital. Em terceiro lugar, o sistema de tributação sobre a população, sobretudo para pagar as dívidas criadas com os banqueiros, que enriqueciam cada vez mais, assim como enriquecem hoje ainda. Em quarto lugar, o protecionismo, que os liberais tanto criticam hoje, que garantiu proteções à produção nacional das potências europeias, através da taxação de importações vindas de concorrentes, da priorização aos produtos fabricados nacionalmente, enfim, garantiu mais enriquecimento e acúmulo de capital às burguesias dos países europeus. Em suma, pessoal, foi desse modo, através dessa acumulação primitiva, que se criou um enorme exército de mão de obra despojada, separada dos meios de produção, e por outro lado, a acumulação de riquezas nas mãos de poucos. Então, camaradas, como ficou claro nesse vídeo, o capitalismo ele não surgiu naturalmente, como dizem alguns liberais. A gente não tem essa divisão enorme de super ricos de um lado, de pobres do outro, por uma condição natural de pessoas que são melhores do que as outras, de pessoas iluminadas de um lado e de outras pessoas preguiçosas, que historicamente não souberam administrar o próprio dinheiro. Não, o capitalismo surgiu através do roubo, do saqueio, da acumulação de riquezas de forma forçada em uma classe burguesa que nascia ainda no sistema feudal, através do comércio de negros escravizados, através do roubo de todas as riquezas da América, da Ásia, da África, da expropriação forçada, cruel, terrorista dos camponeses por parte da nascente classe capitalista, por parte dos senhores de terras, por parte do Estado, que deixou uma enorme massa de pessoas na miséria absoluta e praticamente obrigou essas pessoas a trabalharem para os capitalistas, que enriqueceram como? Trabalhando, poupando, porque eram seres divinos, seres abençoados por Deus? Não, porque roubaram, porque escravizaram. Sem essas duas condições, miséria de um lado e meios de produção, riquezas, dinheiro em poucas mãos do outro, o capitalismo não funciona. Se toda a humanidade fosse proprietária das riquezas naturais, das fábricas, da terra, simplesmente não existiria pobreza, não existiria 1 bilhão de pessoas passando fome. Se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos.